Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu intitulei esta reflexão de um Josué em meio à genealogia. Pois é, a Bíblia tem muitas partes de descrição do relacionamento entre as várias gerações. Isso é chamado de genealogia. O fulano é filho do fulano, que é filho do cicrano, que é filho do beltrano, que vem lá daquele ramo, daquela determinada tribo. Essa descrição é muito comum na Bíblia, inclusive com relação ao próprio Senhor Jesus, com relação a Davi, aos reis de Israel. Essa ligação genealógica é muito comum na Bíblia. Agora, o que a gente vê também nessa descrição genealógica é que os nomes estão ali, eles eram como que os líderes, os primogênitos, os chefes de cada família. Os outros não estão mencionados, apenas o principal que deu origem à continuidade do ramo entre seus filhos e netos e bisnetos e todos os demais descendentes. Na verdade, estão os principais, aqueles que são considerados líderes, primogênitos, chefes, e assim o seu descendente principal, depois na outra geração, idem. Isso constitui a genealogia na Bíblia. E a Bíblia dedica muitos capítulos a isto, a descrever as genealogias para mostrar a ligação que as pessoas têm. Eu vejo um aspecto muito importante nisto, que é a formação do corpo de Cristo. Eu sempre gosto de perguntar, você é filho de quem? Ou seja, você é discípulo de quem? Você está ligado a quem? Quem é o seu líder espiritual? Quem é a pessoa que representa a autoridade espiritual na sua vida? Isso é muito importante, porque a bênção vem de cima. O Senhor disse que abençoaria até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor. E então a bênção vem de cima. Nós temos de Deus a bênção para passar para nossos descendentes. Na era do Novo Testamento também é assim. Jesus nos mandou fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que Ele tem ordenado. A gente prega, antes de pregar a gente cumprimenta as pessoas, isso é o que está escrito lá em Mateus 5,46. A gente cumprimenta as pessoas para ver a atenção. A pessoa que dá atenção, a gente prega o evangelho. Para quem a gente prega, a gente observa a aceitação. Se a pessoa aceitar, nós começamos a discipular essa pessoa. Primeiro, verificando a decisão dela, se ela está realmente se decidindo a seguir a Jesus. Depois nós vamos ensinar a guardar tudo que Jesus mandou. Não é uma questão opcional. Quem se decide e se torna um discípulo vai guardar com obediência tudo o que Jesus mandou. E nós vamos ajudar. Nós vamos supervisionar, nós vamos ensinar. A pessoa vai entender, receber, aprender para obedecer. Nós vamos ajudar supervisionando para que a pessoa consiga obedecer. Isso é discipulado. As igrejas deixam as pessoas soltas.
aquele número grande de pessoas, mas a gente não sabe quem está ligado, quem é filho de quem é autoridade espiritual na vida de um, de outro, ou seja, é um monte de religiosos ajuntados, meramente ajuntados. Isso não é igreja. Igreja é um corpo de pessoas edificadas, são pessoas compromissadas, cada uma sabendo o seu lugar. Uma obra é um monte de material de construção edificado. Cada tijolo no seu lugar, cada pedra no seu lugar, cada janela no seu lugar. A obra precisa de trabalho, de edificação para virar algo que possa ser usado pelas pessoas. A igreja é para ser um corpo de pessoas compromissadas. Pessoas que se conhecem, que têm ligação umas com as outras e cada uma sabe quem é o seu líder, a sua líder. Pessoas edificadas, não meramente um número grande de pessoas ajuntadas a ismo. Isso é o que normalmente acontece por aí. E as genealogias, quando mencionam na Bíblia o nome das pessoas principais, eram pessoas que tiveram algum destaque. Eu quero citar como exemplo em 1 Crônicas, no capítulo 7, todos os primeiros capítulos de Crônicas são dedicados à genealogia. E é algo até meio chato, enfadonho de ler. Mas como a gente lê a Bíblia toda, a gente tem que ler isso também. Então, no capítulo 7, diz que um determinado cidadão chamado Efraim coabitou com sua mulher, teve um filho, deu o nome de Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Ele estava numa época muito ruim, muito triste, teve um filho, deu o nome de Berias. A filha dele foi Será, que edificou a Bet-Horon, a de baixo e a de cima, como também Uzem, Será. Ou seja, uma mulher entra na genealogia como alguém que fez obras, porque provavelmente ele tinha poucos filhos homens, morreram, se espalharam. E então o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Rezef, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. Então veja bem, quanta gente mencionada aqui, em várias gerações, até que veio dar um Num, que a gente tem pouca notícia na Bíblia sobre ele, e o fato principal do Num foi trazer à vida o Josué, cujo nome original era Oséias e depois foi mudado para Josué. O Josué é filho de Num e neto de fulano, bisneto de cicrano, etc, etc. Os outros apenas constam da genealogia, não se sabe o que fizeram, uma tribo que também não estava bem, mas de repente aparece um Josué. E o Josué teve o privilégio de carregar a mala do Moisés. Ele foi escolhido para ser o servo, o servidor, o moço de Moisés. E isso foi um privilégio muito grande que ele não perdeu. Ele aprendeu com Moisés, o homem de Deus. Ele andou com Moisés, ele serviu a Moisés, ele ajudou bastante o Moisés, o homem de Deus. E por isso ele se qualificou para ser o seguidor de Moisés. Quando Deus estava para levar o Moisés, ele avisou o Josué que seria o sucessor de Moisés. O Josué estava sendo preparado para isto. Na genealogia, ele é apenas um nome, mas diante de Deus, ele foi preparado para ser o líder. Eu quero dizer o seguinte: Deus vê a população do mundo, que é imensa, hoje é cerca de 7 bilhões de habitantes, e Deus conhece cada um individualmente. O Senhor conhece cada um individualmente, e Ele quer ver pessoas que façam a diferença na sua geração, que venham não só
a compor o nome na genealogia, mas que você se destaque por servir ao Senhor, servir a seus irmãos, ganhar outros, estabelecer o reino de Deus, fazer as guerras do Senhor. O Josué teve oportunidade de tudo isto, porque ele buscou o Senhor, foi fiel, enfrentou os outros, quando daquele episódio do desânimo geral, e ele conclamou os outros a terem fé e conquistarem a terra que Deus havia prometido. Que você pense em ser como Josué. O mundo vai de mal a pior, as coisas vão piorando, o mundo é constrangedor, nos oprime, quer nos enfiar debaixo de um padrão, o mundo nos força e quer estabelecer um padrão sobre nós, quer que estejamos obedecendo a um padrão, mas nós somos diferentes. Que você nunca se esqueça disto. Você é escolhido do mundo, é separado por Deus para ser diferente. Você não é para ser um como os outros. Se todos os outros fazem, não é por isso que você vai fazer. Você não faça. Mas os outros todos estão fazendo, mas você é diferente, você é separado por Deus. Valorize a escolha do Senhor. Não faça nada sem direção de Deus. Por exemplo, vacinar, não faça nada sem direção de Deus. Se você é um servo de Deus, uma serva de Deus que conhece o Senhor, Ele quer dar direção para você em tudo, em todas as áreas. Não faça nada sem a direção de Deus. Você não foi escolhido para ser um como os outros, para ser um nome na genealogia, ou pior, mais um que nem um nome na genealogia teve. Você foi chamado por Deus, você foi chamada para ser alguém diferente, para escutar a voz de Deus, para obedecer, para fazer a obra dele. E o chamado de Deus precisa ficar muito claro na sua mente, algo que você identifique como diferencial para a sua vida. A sua vida não é nunca para ser como a dos outros. A sua vida é para estar na vontade de Deus, agradando a Ele e obedecendo a Ele. Deus tem um chamado único para você. Ele quer que você obedeça a Ele e gere frutos e resultados, e você faça o que Deus quer que você faça em meio a uma geração corrupta e pervertida, no meio da qual Deus quer que você resplandeça como luzeiros no mundo. Filipenses 2, versículo 15. Deus quer que você faça diferença, seja um testemunho vivo da vontade de Deus, onde Deus colocou você. Mas não se iluda, entre aqueles nomes todos mencionados nas genealogias, a maioria não valeu nada diante de Deus, apenas constou, viveu a sua vida em brancas nuvens, passou pela vida e não viveu. Mas eles, alguns tiveram o seu nome na genealogia e a maioria nem isto. No entanto, o Josué foi diferente. Ele escutou a voz de Deus, ele quis obedecer o Senhor. Que você seja uma pessoa assim, uma convicção plena de fazer a vontade de Deus, de andar como Deus quer, e coloque isso na sua mente como altamente prioritário. Você não é um como os outros, você não é para fazer o que os outros fazem, você é chamado para obedecer o Senhor, e decida obedecer, haja o que houver, consequência que for, mas obedeça ao Senhor e não faça nada sem obedecer o Senhor. Sem direção de Deus, não faça nada.